nunca foi alvo de algum comentário em tom de brincadeira em que os outros riem, mas para você não tem graça nenhuma. Muito pelo contrário, fica incomodado. E aquele apelido que também exalta um aspecto da sua aparência de forma negativa. O termo correto para isso é bullying, e esse é o tema do Diálogos da Cidade de hoje. Você sabia que, segundo uma pesquisa do IBGE, mais de 40% dos estudantes afirmam já ter sofrido bullying? E de acordo também com um levantamento realizado pelo Instituto Ipsos, o Brasil é o segundo país do mundo que mais pratica cyberbullying. É muito sério, né, gente? E para bater esse papo com a gente, falar deste assunto, eu recebo hoje a psicóloga Patrícia Napoleone e também a psicopedagoga Letícia Ferreira Neto. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Dani. Bom dia. É bem por aí mesmo, como eu fiz na introdução, o bullying, aquela brincadeira. O que não é brincadeira para você, para o outro, ele é considerado um bullying? Vai bem por aí mesmo? Eu acho que sim, né, Dani? É interessante, né? Como muitas pessoas falam, na minha época não tinha, hoje está exagerado, não pode falar nada. Mas eu acho que a gente vem tendo uma mudança aí na sociedade em que as pessoas estão mais preocupadas mesmo, né, em ser mais respeitosas, ou que a gente está tentando, pelo menos, criar essa cultura de maior respeito. Então, tudo aquilo que faz uma pessoa se sentir intimidada, se sentir coagida, é um bullying. A gente pode usar esse termo novo para algo que sempre aconteceu. Concorda, Letícia? Sim, eu acho que até uma coisa interessante da gente pensar é que, assim, a gente associa bastante o bullying à escola, né? Mas não quer dizer que os resultados dele fiquem na escola ou que as ações relativas ao bullying também só aconteçam no ambiente escolar. Ele é um reflexo da nossa sociedade, ele é um reflexo de como a gente convive com a diferença. E às vezes é até interessante a gente pensar que, assim, a gente usa os termos em inglês, são termos, né, corretos para a gente classificar, mas se a gente traduz o termo do bullying, eu acho que a gente consegue ter uma dimensão do que ele é. Bullying vai significar assédio moral. Então, quando você pensa em uma pessoa que está sofrendo assédio moral, é uma coisa muito pesada. Mas quando você fala aquela criança está sofrendo bullying, tudo bem, ela tem que ficar mais forte, ela tem que lidar, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido, assim, o quanto a gente consegue usar esse termo também da maneira correta, entender, né? O sofrimento das pessoas que estão passando por isso e como a gente consegue contornar. É muito também relativizado, né? Muitas pessoas, é mimimi, a pessoa não sabe brincar, ainda tem muito disso, né? Isso, eu acho que fala, né, como a Letícia está colocando, né? Eu acho que fala como que a gente está vivendo em sociedade, né? Muito preocupados aí com si mesmos, né? Muito preocupados com os resultados próprios, né? Numa sociedade muito individualista, né? E aí você vai fazendo para o outro sem se colocar no lugar, né? Sem ter empatia por aquele, e muitas vezes até para se sobressair. E aí a discussão vai longe, né? Acho que tem vários motivos que levam, né? Não, a gente está falando bullying no sentido aí das escolas, com crianças, mas a gente pode falar em todas as idades, né? Em trabalho, né? Às vezes alguém pega mais no pé do colega, né? Ou aquele colega é mais visado e tem um apelido que de repente não é muito legal. A gente está falando, né? Que fenômeno é esse, né? Por que a gente precisa ressaltar o que não é tão legal assim no outro, ou que o outro não considera como uma coisa legal, ou que seja considerado um defeito, né? Então, acho que a gente está falando disso, né? Para que a gente precisa usar esse tipo de tratamento, né? O que isso significa aí nas nossas relações? Sim. É uma forma de defesa também, né? Isso, Dani. Às vezes a pessoa precisa sobressair, ou até por timidez, né? Eu vou zoar o outro para eu me sentir melhor, enfim. Tá uma fraqueza aí nesse sentido, do ponto de vista psicológico falando. E Dani, você está falando isso, né? Que tem tudo a ver, né? E se a gente for pensar, como é que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo de uma maneira super competitiva. E o que é uma sociedade competitiva? Não podemos nós duas ganharmos. Se uma ganha, a outra perde, né? Então, para eu não ser a perdedora, eu ataco, né?
E aí foi muito legal isso que você falou, né, Dani? Porque o que é isso? É medo, né? Na verdade, a pessoa que está tranquila com quem ela é, a pessoa que está ali vivendo a vida dela e confia, né, no que ela pode fazer, confia no trabalho, enfim, nos valores dela, ela não precisa ter medo. E aí ela não vai atacar. Exatamente, exatamente. Você quer complementar? Sim, eu gostei bastante dos que você colocou, Patrícia, porque a gente percebe que a escola, ela é sei lá, uma maquetinha da nossa sociedade, né? Ela é uma mini sociedade. Ela tem as suas particularidades, claro, porque a gente está falando de idades, a gente está falando de desenvolvimento, né? Então é um ambiente em que esses jovens, essas crianças vão se desenvolvendo, mas eles reproduzem tudo que eles veem na internet, tudo que eles veem em desenhos, tudo que eles veem na família, tudo que eles veem no bairro, dentro da escola. E o que a gente percebe do bullying, né? O bullying, ele é não apenas a picuinha, não apenas a brincadeirinha, né? Inclusive, quando você pega pela legislação ou pelas definições, o bullying, ele é uma violência, entendeu? Então, e ele tem a intenção de ser violento. Não quer dizer que vai agredir fisicamente, mas às vezes acontece. Sim. E o que a gente vai perceber? Quem que é a vítima? A vítima, muitas vezes, são as minorias sociais. Então, assim, você vai pegar o padrão de beleza. Então, assim, aquela criança que é gorda, ou aquela criança que é muito magra, a criança que não tem o rosto parecido com o de modelos, né? Exatamente, a criança negra, a gente vai estar percebendo que tudo aquilo que a nossa sociedade fala que é menor, que é inferior, que é um problema, na escola isso vai sendo transformado em bullying também. Né? E a gente pode pensar nisso que você colocou, Patrícia, que desse medo, que às vezes a própria pessoa que está praticando bullying, acho que a gente tem que tomar cuidado para não passar pano, né, como a gente fala, porque realmente existe uma intenção ali, mas é porque essa pessoa não vê um talento, não é? Ela não vê como ela pode se afirmar, ela não pode ver, ela não consegue perceber como ela é uma pessoa importante, com qualidades, então que ela olha nos outros que têm qualidade, ela tenta minar. Então, por exemplo, os nerds, né? Sempre foram alvo de bullying. Aquela pessoa assim, a gente vê isso às vezes na própria internet, né? Tem uma atriz se destacando, mas você viu que o dedinho do pé dela não é bonito. O que isso interfere na qualidade dela? Por quê? Porque é uma sensação de que a pessoa não consegue se afirmar, né? Ela precisaria diminuir o outro para conseguir se afirmar. Ou então também tem, né? A pessoa pode fazer bullying uma pessoa que está se destacando, ou então quem ela vê que, teoricamente, seria mais frágil do que ela, né? Por exemplo, um homem com uma mulher, muitas vezes vê a mulher numa posição de inferioridade, só que ele não faz com uma pessoa superior, ele vai fazer com uma pessoa que ele vê que, em tese, seria inferior a ele, a ela. Enfim, tem muito disso também, né? Sim, com certeza, porque isso vai refletindo, muitas vezes, o que a própria pessoa está aprendendo em casa. Então, se ele vê também, né, muita violência em casa, ou vê um tratamento diferente, os pais têm algum tipo de preconceito, isso a criança percebe que, então essa pessoa é inferior a mim, então se eu mexer com ela, tá tudo bem. Claro que vai depender, né, de casos a casos, aí até a Patrícia pode complementar como é que fica esse pensamento por trás do bullying, né, da onde que ele tá se originando, mas as minorias, elas costumam ser bastante atacadas. Né? E a gente falando sobre isso, então, só pra gente contextualizar nosso papo, eu fui pras ruas e para conversar com algumas pessoas, se em algum momento da vida elas já sofreram bullying, eu acho que é quase que unânime, né? 100% das pessoas em algum momento já teve um problema como esse. Então vamos ver quais foram as respostas da população. É isso mesmo, gente. Hoje eu vim pra rua para falar de um assunto muito sério, o bullying. E nós vamos perguntar para as pessoas se em algum momento da vida elas já sofreram com isso. Você, em algum momento da vida, já foi vítima de bullying? Já, com certeza. Sim, com certeza. Não, talvez na minha época, talvez poderia até ter sido, só que a gente não tinha dimensão de como é hoje, né? Muitas vezes. Quais medidas deveriam ser feitas nas escolas, na base, para que essa situação seja um pouco diferente? Eu acho que conversa está explicando o que o bullying pode estar trazendo para cada pessoa, as consequências.
E eu acho que a conversa é a coisa mais importante de estar dialogando, ainda mais com as crianças, entendeu? Conversa. Eu acho que, na verdade, tem que ser sempre a conversa, o diálogo mesmo com as crianças para tentar explicar, porque às vezes a criança não tem aquela noção do que pode estar acontecendo lá no futuro com uma pessoa que sofre o bullying, né? Tá aí, então. Eu achei bastante interessante a senhora que comentou que provavelmente já foi, mas na época dela não era tão falado, né? O bullying existe desde que o mundo é mundo, né? Assim, do ponto de vista histórico, antropológico falando. Só que hoje, felizmente, a gente aborda mais, amplia a discussão desses casos. Sim, eu acho que assim, é até interessante a gente pensar que eu estava conversando com a Patrícia antes, a gente estava falando como às vezes a gente pensa muito em fortalecer a vítima. Então a gente pensa, a gente vê, né, as falas, todo mundo fala assim, eu já sofri bullying. Mas o que a gente fez? A gente reportou ou a gente tentou aguentar? Né? Essa questão do como a gente consegue lidar, né, com esses limites, do como a gente, a criança ou adolescente sente que tem um apoio dos professores, um apoio da escola para conseguir se colocar, né? Porque às vezes a gente pensa isso, como a gente falou antes, se o bullying ele não é visto como um assédio, como uma violência, e sim como uma brincadeira, né? Fica uma coisa de criança, então as crianças se resolvem, fica uma coisa diminuída, né? Mas a gente consegue encarar ele realmente como algo que vai trazer consequências para a vida adulta depois, vai trazer problemas de insegurança, e até problemas de desenvolvimento educacional mesmo. O ambiente escolar ele se torna hostil. Então a criança não quer mais ir para a escola, ela passa mal antes de ir para a escola, ela se sente incomodada, ansiosa. Então são coisas que vão construindo um ambiente que vai até contra o que a gente entende como uma escola acolhedora, né? Ou como a legislação coloca, a ideia de a gente construir uma cultura de paz. Sim, mas né? é o contrário, vira uma tortura, Exato. né? E aí se a gente pensa em momentos anteriores, pensando, a gente era o quê? As escolas, elas eram... Não é um ambiente de acolhimento, como a gente está pensando hoje. Então, talvez esse conflito aparecesse bastante para ela, né? Sim. E, Patrícia, é uma coisa que muitas pessoas também relataram, que é o diálogo, né? A educação. O que pode ser feito tanto nas escolas quanto em casa, né? É a informação mesmo como ferramenta para a gente tentar ir na contramão desses casos de bullying. Eu estava pensando exatamente nisso, né, Dani, com a fala da Letícia, né, que tem essa expectativa e que, na verdade, é um objetivo e é esse caminho mesmo, né, que as escolas possam lidar com isso, que os alunos tenham a quem recorrer na escola, tenham professores, mas aí a gente se pergunta, né, como estamos nós adultos, né? Nós adultos sabemos conversar? Né? Nós adultos conseguimos, né, olhar para isso sem ter uma reação inflamada, né? Então começa lá, os pais, bateram no meu filho, né? Qual que é a primeira reação? Eu preciso, o outro menino ou a menina precisa ser punido, né? A escola precisa tomar uma providência. E aí vai tendo essa reação, né, que cada um vai jogando para outro e a medida tem que ser punitiva e tal. Quem é que senta para conversar, né, e ouvir, né, a todas as partes envolvidas e pensar, né? Eu fico sempre com essa ideia, né? Como é difícil também para nós adultos, e aí pais e professores e colaboradores em geral, né, da educação, como é difícil a gente falar honestamente, né? Até porque isso toca em feridas nossas, como você está falando, né, Dani? Todo mundo ali no vídeo, né, falou, já sofri, já vi, né, acho que teria que ter uma medida, né? Então toca em feridas que nunca foram acolhidas, né? Sim. Porque isso é muito novo. Acho que até a existência desse termo, né, que agora a gente... Isso, né? Porque a gente está tentando, né, transformar aí, né, a educação, enfim, as relações, né, em relações mais humanas, né? A gente está nesse movimento, apesar de toda a dificuldade, né? Mas a gente tem um movimento para isso, né? Então é muito difícil ouvir de verdade, né? E ouvir sem defesa, né? Deixa eu ouvir o outro, né? Então eu acho que é isso que é tão difícil também levar para as escolas, né? Como tem que ser esse treinamento para os professores para realmente eles acolherem. Né? A gente sabe que em sala de aula é muito comum, e isso é da natureza humana,
né? O professor começa lá com uma sala nova, aquele aluno ali é cooperativo, ele é bonzinho, eu posso contar com ele. Aquele é bagunceiro. Isso se estende o ano inteiro, né? Sem dar oportunidade para o bagunceiro mostrar um outro lado e nem para o bonzinho também mostrar o outro lado. Então, esses estereótipos, né, ficam aí de uma maneira muito rígida, impedindo diálogo, né? Impedindo que a gente escute o outro lado da história, impedindo que a gente veja aí as crianças como um todo, porque todo mundo é um todo, né? Ninguém é só uma coisa ou outra. Então, acho que a gente está falando disso, né? Dessa polarização, né? O que faz bullying e o que sofre bullying, né? Tá, mas é mais complexo do que isso. A gente precisa ouvir, né? Sem dúvida. Bom, já vou fazer a primeira pausa de hoje, passa muito rápido, né? 15 minutos. O Diálogos da Cidade hoje está falando sobre bullying, um bate-papo bastante interessante. A gente vai para a nossa primeira pausa de hoje, mas fique com a gente, porque voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos discutindo sobre bullying. Meninas, queria voltar desse bloco falando da culpa. Muitas pessoas que sofrem bullying, eu acho que a grande maioria em algum momento já se culpou, né? Ah, mas o que tem de diferente em mim? Por que eu? O que eu fiz? E eu acho que isso é muito comum, né? Dani, porque vai atrelando aí a autoestima, né? Como a Letícia falou no começo, né? As consequências que o bullying aí, né? De uma maneira feita de uma maneira muito sistemática, né? Vai trazendo ao longo da vida, tem a ver com isso, né? Como a pessoa vai se vendo, né? E essas formas de violência, né? Além da violência trazer aí uma forma de muita coerção, né, e que a pessoa se sente ameaçada e com medo realmente, né, de denunciar e tal, isso também vai minando muito a autoimagem da pessoa, né, como ela se vê, como ela se percebe, e aí parece que realmente ela é errada, né, que ela que deveria ser, de alguma maneira, até isso principalmente quando a pessoa não tem a quem recorrer, né? Não tem aí alguém na família, não tem um professor, né? Não tem aí uma rede de apoio em que ela possa mesmo, né? Ir se vendo como uma pessoa, enfim, em plenas condições aí, em plenos direitos como todos os outros, né? Então, por isso que é um fenômeno muito complexo, por isso que quem não passa por essa situação não entende. Imagina, por que não denunciou? Né? Ou, se denunciou muito tempo depois, então deve ser mentira. Falta essa validação, né, do sentimento mesmo das pessoas. Isso, né? Porque não as pessoas têm uma fantasia, né? Se eu sofrer uma violência, eu reajo, eu denuncio. Isso é uma fantasia, né? Porque na hora que a violência vem, isso mexe com muitos aspectos da personalidade. Né? Inclusive o medo. É só a gente pegar um exemplo, né? Se a gente está em algum lugar, sei lá, né? Um lugar público, um shopping, e de repente queima uma lâmpada, faz um barulho aí muito alto, tá? A gente não leva um susto, né? Essa reação de susto, até a gente perceber que não foi nada demais e tal, a gente ainda fica um pouco assim, o que está acontecendo, né? Será que eu estou correndo risco? Será que é alguma coisa? Imagina você sofrer realmente uma violência, né, em que você é ameaçada aí na sua integridade, né, como é difícil responder. Né? Então, eu acho que por isso também, né, retomando o que a gente estava falando, né, Letícia, que você começou a falar, e
da questão de ter mais diálogos, né, da gente poder conversar, é ter essa empatia também para ver como as pessoas sentem essas violências, né, como são fenômenos complexos, que não é simplesmente, vou sair disso, né, vou denunciar. Né? A gente fala aí de uma personalidade que vai se fragmentando também, né? Que vai enfraquecendo. Então a gente precisa conversar até para dar um nome, né? De novo retomando a senhora, né? Que falou na minha época não tinha, né? Na época dela não tinha várias coisas, como por exemplo, para de chorar, né? Engole o choro, né? Ou tem que aguentar tal situação, tem que resolver sozinho. Que bom que hoje, né, a gente pode olhar e falar assim, não, vem cá, vamos lá, eu te ajudo, né? Dá nomes, né? Acho que por isso que também é interessante o nome bullying, porque dá um nome, né? Levar essas informações para as crianças, né? Fiquei pensando aqui, às vezes a gente não tem ainda um treinamento, né, aprofundado, em que a gente pode se rever e pode acolher as crianças, mas que a gente leve informações, né, nas escolas, levar... De repente a criança fala, isso acontece, então não é normal, né? Então o fulano fez uma chantagem comigo, que se eu não fizer tal coisa, ele vai me bater, vai inventar uma mentira sobre mim e tal. Isso não é normal, né? Então a gente vai trazendo consciência, né? Pelo menos aí num sentido, num aspecto mais superficial, mas que isso já ajuda. Né? Por isso que tem que ser falado, tem que ser conversado, né? Quanto mais a gente puder falar sobre isso, mais a gente pensa, né? E essa é a ideia muito legal aqui do programa, né? Trazer profissionais diferentes para irem trocando e pensando, né? Porque quanto mais a gente trocar, né? Quanto mais a gente estiver junto, mais a gente consegue pensar em outras alternativas e mais a gente se sente acolhido, né? Porque só retomando, né, quando você perguntou, né, Dani, a questão do medo, né, você falou as pessoas atacam muito por medo, né? O que a gente tem feito socialmente, né? A gente tem cada vez mais se isolado, porque a gente está com medo. Né, quando a gente pega aí essas tragédias nas escolas, né, dá medo de levar o filho para a escola, né, que é compreensível, claro, né, mas se a gente sentir medo e for se afastando, a gente vai se enfraquecendo, né, é tão diferente poder aí conversar, uma escola que abre o espaço para conversar. E aí uma mãe fala, eu tô com medo. Aí a professora fala, eu tô com medo. Então vamos lá, vamos trocar, né? Vamos sentir isso juntos. O que a gente pode fazer? Né? Vamos fazer um dia aí para discutir isso. Vamos fazer um dia da paz na escola, né? Vamos conversar, vamos contar histórias para as crianças, contos de fadas, para elas irem lidando com os medos. A gente vai pensando juntos e vai se sentindo acolhido. Né? Então, acho que é importante a gente pensar, quanto mais medo a gente tem, mais a gente se afasta e mais enfraquecido fica. Sem dúvida, bem interessante. Sim, né? até porque se a gente for pensar nessa questão tipo, da culpa também da vítima, que a vítima se culpa, é porque ela já vivencia isso bastante também dentro da sociedade. Se a gente for pensar, não sei, uma criança negra, um jovem, mais fácil, um adolescente, daí eles andam mais, vão no supermercado, shopping, não sei o quê. O que a gente vai percebendo? Eles não conseguem entrar em certos espaços. Eles são olhados torto, eles são olhados como se eles fossem causar um problema, como se eles fossem roubar alguma coisa. Eu tenho colegas mesmo que assim, a gente entrar junto em uma loja era uma coisa e eles entrarem sozinhos era outra. Era segurança andando atrás. Então essa vítima, ela já sabe que existe algo com ela que a sociedade não gosta. E o bullying ele só reforça. Então ela o quê? Ela acaba caindo, né? Aguentando mais e tendo que... Ela acaba sendo passiva nesse sentido, né? Ela não consegue reagir necessariamente porque ela já está fragilizada. Sim, sem dúvida. É bem interessante isso que vocês falaram das escolas, né, fazerem alguma coisa. Nós perguntamos para a Secretaria de Educação e Cidadania aqui de São José dos Campos o que eles têm feito para tentar contornar a situação. Em nota,
a Secretaria nos informou que possui o setor de orientação educacional que atua nas escolas municipais, visando sempre o desenvolvimento integral desses alunos, desde a educação infantil até o ensino fundamental. As ações do setor de orientação educacional acontecem nas escolas em parceria, por meio de orientadores educacionais, assistentes sociais, psicólogos e toda uma equipe técnica da Secretaria de Educação. Vocês acham que é bem por aí? Também como que vocês acham que as escolas têm de lidar com isso, além, né, do que você mencionou? Colocar o tema para jogo mesmo, campanhas de conscientização. Nós temos leis também, né, que infelizmente na prática elas não funcionam, mas juntar tudo isso para que a gente discuta, né, coloque o assunto em evidência. Eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem que colocar é que é muito fácil a gente pensar isso, que a gente sempre olha para o bullying, para a vítima. E eu gosto bastante de um autor, que é o Theodor Adorno. Ele vai falar sobre, não necessariamente bullying, ele vai falar sobre sistemas autoritários e por que eles fazem as suas vítimas, né? Ele fala principalmente da Alemanha. Ele fala, não tem como a gente olhar só para a vítima, porque não tem nada de errado com a vítima. Uhum. Por quê? Porque ela é pertencente a uma minoria que está sendo, às vezes, menosprezada. Então, tem uma qualidade, como a gente brincou, né, com os alunos muito participativos, ou alunos muito inteligentes, alunos que se destacam, e aí existe uma frustração, muitas vezes, no agressor, e aí que vai vir de diversos lugares, a Patrícia depois desenvolve, e a gente vai estar percebendo que não tem nada de errado com a vítima. Então, às vezes, a vítima pega essa culpa para si, porque vivencia outras situações que acabam reafirmando esse problema, ou então ela acaba tendo alguma fragilidade emocional, não consegue se colocar muito bem, certo? Mas a gente tem que pensar o agressor, porque o agressor que está agredindo. Então a gente precisa pensar, por quê? Da onde está vindo isso dentro dele? Ele está reproduzindo algo que ele está vendo em casa? Ele está reproduzindo um preconceito da sociedade? Ele está reproduzindo, sei lá, jogando em cima do outro uma violência que ele está sofrendo em outro grupo? Isso são coisas importantes da gente pensar. Quando a gente olha para a legislação, claro, a gente sabe que a aplicação da legislação, você vai lendo, ela é bastante geral, mas é a nossa função de comunidade, como a Patrícia falou, da gente se fortalecer. Porque os agressores, eles são poucos, certo? Mas quando você fala de bullying, a gente tem a vítima, tem o agressor e tem os espectadores. Então é quem está em volta. Quem está em volta, muitas vezes, está com medo de virar a próxima vítima. Aí não se envolve, né? Ou participa também, né? Atua. Exato. Às vezes, a pessoa que está como espectador, ele dá força para o agressor porque ele ri. Por que ele ri? Porque ele também, se o agressor se sentiu bem em menosprezar alguém, essa pessoa que é parecida com ele, ela também se sentiu bem. Sim. Então, às vezes, é interessante a gente pensar isso. Como a gente conseguiria fortalecer a comunidade, né, pensando nessa ideia de uma cultura de paz, de capacitar não só os professores, é que os professores, querendo ou não, eles estão na lida diária, né? Mas é todo mundo que está dentro da escola e os pais. Porque sem a família a gente não consegue atuar. Sim, toda o grupo, né? Aquele nicho que a pessoa está inserido. É pensar, é conversar com essa família, é acolher essa família, falar assim, como é que está esse ambiente de casa? Também é um ambiente muito violento, então tem como a gente transformar isso? Tem como? Porque foi o que a Patrícia falou logo no início. É um problema muito complexo. É muito, assim, não é só agressor e vítima. A gente está falando de quê? De trazer para dentro da escola problemas muito graves da nossa sociedade, né? Sim, sim. Então, assim, a legislação, ela vai conseguir atuar? Vai, se a gente conseguir o quê? Se mobilizar também e ser ativos nesse processo. Então, temos uma lei anti-bullying? Temos. O que ela está falando? Tem que capacitar os professores, tem que ter veículos, formas da gente denunciar essa situação de violência. Então, vamos usar. Vamos incentivar, vamos acolher as vítimas e pensar esse agressor também. Porque, às vezes, esse agressor, se é uma criança que está sofrendo uma violência, ela vai gerar uma violência, às vezes, em outra criança. Sim. Então, se ele é acolhido, a gente começa a parar esse ciclo de violência. A gente pensar como a gente consegue realmente se tornar uma comunidade forte, né? Sim, porque, do contrário, né? todo mundo tem medo de todo mundo, a gente acaba não criando realmente um ambiente saudável, né? Sim. E antes da gente continuar,
Você atua mais diretamente nas escolas, né, Letícia? Como que você percebe, dado a realidade de tensão que a gente vive, agora um pouco mais, como que você percebe também dos jovens, dos alunos em si, como que eles reagem a esses assuntos do bullying? Como que vocês acham que essas novas gerações estão reagindo a isso? Percebe, né, na prática? Eu acho que a gente tem duas situações. Uma é o bullying não acabou, então ele continua acontecendo. Então mesmo que a gente tenha, aqui, né, a gente mudou agora o ensino médio, né? Então a gente tem novos tipos de matérias. Uma delas vai envolver um pouco essa questão de projeto de vida e tudo mais, que seria uma coisa muito interessante, se bem aplicada, se bem feita. Pode ser muito legal para os jovens, para eles pensarem como eles querem se colocar nessa vida que está se abrindo para eles agora, fazer uma carreira e tudo mais. Mas se pensar enquanto cidadão também, né? Um projeto de vida é você ser um bom cidadão, né? O que você está fazendo para melhorar a sua sociedade, para diminuir problemas sociais? E são coisas que eles gostam de discutir. Mas eu vejo, às vezes, que também eles ficam muito teóricos. Então, assim, eles falam assim, a gente tem que combater a desigualdade, a gente tem que combater o preconceito, mas eu tiro sarro do amigo do lado. Eu faço bullying com um bolsista da minha escola. Mas eu encho o saco de pessoas que, sei lá, que estão se destacando, estão fazendo diferente, estão superando estereótipos. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso. O como eles conseguem perceber que a ação deles realmente tem uma consequência. Isso seria, acho que, uma coisa interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também que as redes sociais, elas têm ajudado alguns desses jovens a não ficar mais quietos. Então, eles se afirmam, eles falam, não, porque agora a gente tem vários movimentos sociais, e falam, não, que a gente tem diversos tipos de beleza, diversos tipos de corpos, e isso é bom. Então, eles se veem refletidos nisso. Então, eles falam assim, não, você tá fazendo bullying comigo, mas você tá errado. Por quê? Porque eu também, eu tenho o meu grupo, eu tenho, então, uma comunidade que me acolhe. Eu acho que isso é importante, da gente conseguir mostrar para os jovens que a escola é importante, mas também existem outros grupos sociais, isso às vezes fortalece muito, tá? Então, assim, criar ambientes em que aqueles alunos que têm coisas em comum se reconheçam. Então, fazer clubes de esporte, fazer clubes de leitura, esse tipo de coisa acaba fortalecendo eles enquanto grupo também. Bacana. Desculpa, Dani, só para complementar. Que foi muito legal isso que você falou, né, Letícia, da teoria, né? O jovem na teoria. Está faltando, né? Quando a gente fala aí das relações, está faltando prática, né? Dá para entender, né? A gente está vivendo um contexto que não dá para simplesmente deixar o filho na rua e, né? Acho que tem todo um contexto, mas como está faltando relações, né? Aquela coisa de vizinhança, né? Que um vai para casa do outro, um fica lá sem horário marcado, vou deixar meu filho aqui das 2 às 4. Não. Né? Entra na casa de um, vê como é que é a casa do outro, né? Experimentar outra família, né? Poder vivenciar, né? A gente tá isso daí, o jovem reflete, mas é um sintoma social, né? A gente tá numa vida muito teórica. Né? Por isso que eu sei exatamente como eu reagiria a tal situação, né? E que não é verdade, né? Porque está faltando prática, né? É muito legal isso que você falou, né, Letícia? Que eu acho que o caminho é esse, é abrir a escola. Eu fiquei lembrando, você estava falando, há uns anos atrás tinha aquele projeto Família na Escola, Escola da Família, isso, uma coisa assim, eu não lembro o nome. E que as escolas abriam aos finais de semana para a família praticar esporte, para a família praticar um clube de leitura, né? Tá num clube de leitura. Que é isso, a gente precisa estar junto, precisa experimentar, né? Então eu acho que tem tudo a ver isso que você falou, né, Letícia? Está faltando prática na vida. Né? Inclusive, Patrícia, acho que é legal da gente lembrar também, Dani, que às vezes a gente exige isso muito. É que a gente fala mais de jovem, que também é o público que eu mais trabalho, mas com as crianças é mais fácil a gente pensar que alguém vai fazer com elas. Mas o ensino médio, às vezes, eu acho que ele é meio jogado. Em que sentido? A gente espera que, como eles já compreendem, eles já querem sair, já querem fazer as coisas, a gente espera que eles tenham uma maturidade muito grande. E eles estão se desenvolvendo. Assim. Ainda está no processo, Exato. Né? Então, assim, às vezes fala assim, você não tem amigos, vai fazer amigos. Com que recursos, né? Exatamente. Então, assim,
é a família também tá junto. Não de travar esse adolescente, mas de falar assim, ó, vai andando na frente, eu tô aqui, ó, eu tô junto com você. Então, assim, gente, vamos colocar você numa aula de esporte? Vamos ver o que a prefeitura tem. Ainda mais a gente pensa em São José, tem tanto projeto social em São José, né? Sim. Será que não é legal, tipo, levar até uma casa de cultura, levar até os lugares, pra quê? Pra gente ter amplitude de opções. Sim. Porque muitas vezes o adolescente fala assim, eu não gosto de esporte porque eu não gosto de futebol. Mas e handball, né? Exato. E badminton, e outros esportes diferentes, né? Que às vezes ele vai se identificar, mas para isso ele tem que ter experiência. Só que como ele ainda é um adolescente, ele está se formando, então assim, ele tem o ambiente, ele tem a visão de mundo da sua família e da bolha do algoritmo dele. Sim. Né? Então assim, a gente fala, mas tá tudo na internet, mas não chega no algoritmo dele. Sim, então a gente tem que pensar isso, como a gente pode ajudar esses jovens a terem várias experiências sociais para se descobrirem seus talentos, saberem quem eles são dentro de uma sociedade que tem muitas possibilidades, né? Só que essa liberdade às vezes também dá uma insegurança, então por isso que a família tem que estar junto, não é só falar, vai fazer tal coisa. Sim, tá aí o recado para os pais, né? Então, bastante interessante. Bom, a gente vai para mais uma pausa no Diálogos da Cidade, então, mas não saiam daí que voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje falando sobre bullying. Meninas, nesse terceiro e último bloco, queria que a gente começasse falando quais os principais sinais para as pessoas ao redor ficarem atentas. Aí tanto pais, nos casos dos mais novinhos, e também até para adolescentes ou adultos, né? Às vezes a pessoa começa a se isolar muito, também é uma situação complicada e muitas vezes pode ser até perigosa, né? Resultar em situações trágicas mesmo. Exatamente. Olha, Dani, acho que os principais sinais, né? Acho que a grande coisa que a gente começa a perceber do bullying enquanto família é a gente começar a ver que aquele adolescente ou aquela criança começa a ter aversão a algum lugar, né? Porque quer dizer que ela não quer ficar ali, mas às vezes ela não consegue necessariamente falar. Tem crianças que vão conseguir falar, mas às vezes se ela já, assim, a gente falou, né? Se ela já se sente culpada, ela já acha que ela tá errada, ela começa mais a tentar demonstrar, então ela fica insegura, ela fica ansiosa antes de ir para a escola, ela passa mal antes de ir para a escola, ou ela finge que tá doente, porque se ela estiver doente, tudo bem, ela falta na aula, né? Então não precisa às vezes explicar para os pais o que ela tá passando, porque às vezes eles se sentem mal também. Então é interessante a gente começar a perceber isso. Acho que enquanto professores, a gente precisa começar a tentar, né? Porque a gente sabe que o professor, ele tá com milhões de turmas na cabeça, são muitos alunos sempre, né? Então mas a gente tentar, enquanto estiver na sala de aula, olhar para aquela sala. Em alguns momentos, né? Pelo menos assim, começar a ver essa dinâmica. Porque às vezes a gente vê um aluno que fica cutucando o outro para o outro reagir e levar bronca. Isso é um tipo de bullying. Isso é uma encheção de saco, isso é uma coisa... Por quê? Porque ele sabe que o outro que vai levar a bronca. Não é quem tá provocando, né? Então, assim, eu acho que a gente tentar ter realmente o que a Patrícia falou no início, a gente tentar se colocar nessa posição de ouvir, de olhar para o nosso aluno, de olhar para o nosso adolescente, para a nossa criança e perceber realmente o que está acontecendo, por que tem tanta angústia, por que tem tanta tristeza, né? Por que ele não tem amigos? É uma coisa estranha, se você pensar. Crianças e adolescentes, eles estão em ambientes em que eles conseguiriam fazer amigos. Por que ele tá sem amigos? Por que ninguém tá conversando com ele? Né? Então, é a gente começar a perceber nesse sentido. Ligar o sinal vermelho, né? E, Patrícia, você como psicóloga, o bullying, ele é, como a Letícia estava comentando, a curto prazo, momentâneo, é bastante complicado, a pessoa quer se isolar, mas a médio e longo prazo ele também traz malefícios imensos, né? Até dificuldade de se relacionar no social, no trabalho, muitas vezes, a pessoa pode levar esse trauma para o resto da vida, se não tratado, né? Se não validado esse sentimento. Isso, né, Dani? Acho que é bem importante essa pergunta, porque
o bullying, né, acontecido aí entre a infância e a adolescência, ele está acontecendo exatamente enquanto a gente está se formando, né? Nesse período de desenvolvimento, como a Letícia colocou, né? Tudo ainda é muito novo, né? O que a criança ainda é capaz de fazer, o que o jovem ainda é capaz de fazer, ainda é muito rudimentar, né? A personalidade está se formando. Então, podem ter aí inúmeras consequências, né? Acho que principalmente na autoestima, né? Quando eu falo autoestima, não é simplesmente nós temos que ter uma autoestima no sentido de nos acharmos lindos, inteligentes. Não é no sentido de supervalorização, como às vezes é pregado, né? Autoestima é no sentido de quem sou eu? Eu tenho essa habilidade, mas eu também tenho essa fraqueza, né? Esse conhecimento aí, esse autoconhecimento que vai se formando na infância e na adolescência. E se isso é minado, né, de alguma maneira, ou vai deixando marcas, isso pode trazer inúmeras consequências, né? Acho que desde a famosa depressão, como vem sendo vinculado, e é verdade, sintomas de ansiedade. Muitas vezes a pessoa deixa de exercer aquilo que é boa porque não era valorizado, né? Então, como a Letícia colocou, um aluno, o tal do nerd, né? Que era bom em tal disciplina, de repente ele pode entender que aquilo não é bom, né? Que ele tem que ser alguém extrovertido, tem que ir por uma outra carreira para ser aceito, né? O descolado. Isso, né? E a gente vai perdendo, a pessoa ela vai se distanciando, né? Por que o adulto também se distancia tanto dele mesmo, né? A ponto de muitas vezes as pessoas questionarem, nem sei mais o que eu gosto. Nem sei o que seria se eu pudesse escolher hoje minha profissão, né? A gente vai se distanciando aí de quem a gente é, né? E o bullying contribui para isso, né? Para essa dificuldade mesmo de acessar. Nossa, eu sou super tímida, mas olha, eu trabalho super bem, eu sou uma pessoa que gosta aqui de estudar, eu posso trabalhar com isso, né? A gente vai se distanciando, né? Do que não é valorizado socialmente, como a Letícia estava colocando. Isso eu não estou falando, né, Dani, dos transtornos mentais, né? Dependendo do nível aí do bullying, se ele não for cuidado, se não for acolhido, né? Se a criança ou adolescente não for acolhido, pode contribuir para um transtorno mental, sim. Né? O transtorno mental ele vem com uma pluralidade aí de situações, né? Não é só um fator, mas pode ser mais um ingrediente, sim. A gente está nos momentos finais do programa. Eu queria que vocês falassem qual mensagem, vocês gostariam de deixar alguma mensagem específica. Eu acho que o que fica aqui é a educação, o diálogo, né? Não passar pano. Tentar, eu acho que os pais, principalmente, sempre estarem próximos, não é mesmo estar conversando, poxa, será que meu filho está fazendo bullying ou se ele está sofrendo isso? Para que a gente não tenha situações complicadas, né? Até mesmo tragédias de ambos os lados, que a gente viu que acontece no Brasil, infelizmente, mundo afora também. Então é importante o diálogo, né? A gente não pode passar pano, levar essa informação. Eu acho que para os professores, o que seria legal seria a gente conseguir observar como está o nosso tempo e a nossa carga. Porque acho que quando a gente está muito atarefado, isso vai impactar nas famílias também. Famílias que trabalham muito, que têm pouco tempo com os filhos, a gente vai ter problemas, porque a gente acaba realmente distanciando essa noção de comunidade e tudo fica muito mecânico. Então, se a gente conseguisse realmente começar aos poucos, né, sem nos sobrecarregar mais, mas pensar como está essa nossa carga de trabalho para a gente conseguir realmente lembrar que estamos lidando com pessoas. Pessoas precisam de carinho, pessoas precisam ser olhadas, só que o professor também precisa ser olhado, valorizado. Então, assim, é a gente conseguir lembrar da escola como um ambiente que a gente vai construir, certo? E que a gente vai construir enquanto uma comunidade. Então, se a gente conseguir focar nisso, tipo, vamos criar um compromisso de fazer uma comunidade boa para nós. Porque isso vai ser realmente algo que vai acolher a todos. E dependendo realmente do agressor do bullying, quando ele também começa a se sentir acolhido, ele se insere nessa comunidade, esses problemas começam a minimizar.
E Patrícia, e não reforçar mais uma vez, não dar palco, né, para situações assim, porque o agressor, aquele que faz bullying, ele quer mesmo palco. Até a gente falava em off, adequadamente, que muitos veículos, em unanimidade, muitos veículos de comunicação decidiram por fazer em ataques, casos de ataques em escolas, creches, não divulgar o nome do agressor, não mostrar fotos, porque é isso que essas pessoas estão buscando, né? Palco, plateia. Então é importante que a gente também, além de não passar pano, não dê plateia, não ria numa situação às vezes mais tranquila, numa escola, tirar sarro com um amigo. Não dê risada, né? Não seja a plateia dessas pessoas. Dani, você me fez pensar numa coisa que também é muito importante, por isso que é tão legal essa postura da mídia, né, de não divulgar. Eu vou dar um recado aí específico para as famílias, né, como você tinha proposto, para as famílias tomarem cuidado com o pânico. Né, a gente vê que as pessoas ficam muito tomadas, é natural, né? Acho que todo mundo tem medo, acaba ficando com medo. Então, cuidar para também, quando a gente falou aí dos sinais, né, de que pode estar acontecendo uma situação de bullying aí em casa, também não, meu filho se fechou no quarto, eu acho que está sofrendo bullying, né? Sim, assim, às vezes é uma transição natural aí da adolescência, são outras questões, né? Ou da infância, então cuidado, né? A gente fica reativo, né? A gente vê alguma coisa, fica muito reativa, não vou mais sair de casa, meu filho estava indo sozinho, um quarteirão, eu não deixo mais. Não, calma, né? Acho que a gente precisa ter esse olhar atento que a Letícia estava colocando para poder dimensionar o que está acontecendo e perguntar, né, gente? Acho que sempre perguntar, né, e esclarecer, de acordo com a maturidade aí do filho, esclarecer, né, como você falou, né, Dani? Não aumentar, né, não tornar aquilo um acontecimento aí de uma magnitude que não precisa, né? Olha, filho, coisas ruins acontecem, mas a gente está conversando, a gente pode pensar nessa medida, né? Então, acho que os adultos têm que ter calma, né? Tem que ter racionalidade para lidar com a situação. E até quando a escola entrar em contato e falar, olha, estamos com um problema com seu filho, porque a gente pensa na família da vítima. Mas a família do agressor, ela também tem que ter um olhar atento com ele para entender por que isso está acontecendo e acolher essa criança, esse adolescente, mas também orientar, dar as medidas corretas. Né? Sim, né? Levar a informação que isso é legal, né? As punições necessárias, né? Exato. É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. E lembrando também, né, que você falou do pânico, só para reforçar, não compartilhar também, né? Ameaças em escolas e tal. Chegue na polícia, no diretor da escola, na diretora, né? Não fique compartilhando também para não causar mais pânico, que também é o que a gente volta a falar da questão da plateia, né? Não dê plateia, tome as medidas necessárias, vá até o diretor da escola, a polícia, e é bem por aí. Mais uma vez, muito obrigada, viu, meninas? Obrigada, Patrícia. Tenho certeza que foi bem esclarecedor, um bate-papo bem interessante para as jovens, para os pais também. Obrigada. Obrigada. É isso, Diálogos da Cidade fica por aqui, mas vocês podem acompanhar este programa na íntegra e todos os demais Diálogos da Cidade e toda a programação da TV Câmara de São José dos Campos, que é bem variada, por sinal, no youtube.com/câmara-sjc. Vocês também podem ter acessos a algumas curiosidades do programa pelo nosso Instagram também, que é o @Diálogos da Cidade na TV. A gente fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. Até mais!